Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Heidelbergcast. Sou eu, Pastor Leonardo, aqui com o presbítero Marcelo. Tudo bem, pessoal? Alegria de estar aqui com vocês. E a gente tá aí, Dia do Senhor, número 40, né, presbítero? 40, na Che- sessão que trata sobre a gratidão, né? Nossa resposta a Isso. tudo que Deus fez por nós, abordando os 10 mandamentos. Essa sessão, a sessão de número 3 do Catecismo, vai tratar dos 10 mandamentos e da oração dominical. Exato. E aí, começando os 10 mandamentos, a gente já passou aí pela metade. Ou seja, a gente já viu os 4 primeiros da primeira lei, pertinentes a Deus. Vimos o quinto, que tecnicamente era a segunda tábua, mas era justamente o mandamento de transição, né? Ou seja, a primeira esfera que você vai ter de relacionamento com seu pai, com sua mãe e suas autoridades. E agora a gente vai estar olhando aí para todas as esferas de relacionamento, por assim dizer, do sexto até o 10º mandamento. Tá bom? Perfeito. Então hoje a gente vai estar abordando o dia do Senhor 40, né? Que é o texto sobre, permita-me ler, Êxodo 20, versículo 13, que diz: não matarás. Tá? Então, apenas um comentário, que isso vai ser um pesadelo logístico para editar, porque você não pode falar no YouTube, entendeu? Mas faz parte, tá bom? Então, no dia do Senhor número 40, pergunta 105, presbítero, a pergunta diz assim: o que exige Deus no sexto mandamento? A resposta é a seguinte, que eu não devo desonrar, odiar, injuriar, nem matar o meu próximo por pensamentos, palavras ou gestos, e muito menos por ações, por mim mesmo ou através de outros. Antes, devo fazer morrer todo o desejo de vingança. Além disso, não devo me fazer mal nem me expor levianamente ao perigo. Por isso, também o governo impunha a espada para impedir homicídios. Aí a pergunta 106 é a seguinte, mas esse mandamento fala somente de... E responde: ao nos proibir de Deus nos ensina que detesta a raiz do homicídio, a saber, inveja, o ódio, a ira e o desejo de vingança, e que ele considera tudo isso como homicídio. E por fim, a pergunta 107 vai dizer: então, basta que não matemos o nosso próximo dessa maneira? A resposta é não. Deus, ao condenar a inveja, o ódio, a ira e o desejo de vingança, nos ordena a amar os nossos inimigos como a nós mesmos, a demonstrar paciência, paz, mansidão, misericórdia e amizade para com ele e protegê-lo do mal o tanto que pudermos, a fazer o bem até mesmo aos nossos inimigos. É bem interessante, né, Reverendo Leonardo, quando a gente olha a estrutura, né, dos mandamentos na segunda tábua, que há uma ordem também, né? Sim, Ou sem seja, dúvida. em relação ao próximo, né, eu devo cuidar para com a vida dele, eu devo cuidar para com o matrimônio e o relacionamento dele, né, que é no caso o próximo mandamento, eu devo cuidar contra a propriedade dele, em relação à propriedade dele, e devo cuidar É com a contra honra não, com dele. a honra dele, né? Isso. Ou seja, a vida, a família, o patrimônio e a própria honra, né? Então é bem interessante como, se você for pegar do macro para o micro, a gente vai focar agora no sexto mandamento, mas a preocupação com o próximo, o amar o próximo, significa se preocupar com ele nesses 4 eixos, né? E O, não ofendê-lo em nenhum desses 4 o eixos. grande problema, Marcelo, assim, hoje, contemporaneamente, é que a gente ignora, como você bem fez agora, que quando Cristo vai resumir a segunda tábua da lei, ele não diz assim: não faça isso. É o oposto. É como você acabou de dizer: ame o próximo como a si mesmo. Ele Então, resume de forma positiva. exatamente. Apesar de todos os mandamentos terem, não. Não. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não levantarás em falso, não cobiçarás. E é interessante essa percepção para aqueles que nos assistem, né, nos escutam, porque talvez esses mandamentos seja aquele que o homem médio, o homem comum, mais usa para autojustiça, né? Exato. Nunca ninguém. Nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, né? É isso. Talvez ele olhe para o quinto mandamento, honrar pai e mãe, e ele se sinta reticente. Autojustificado. Mas o não matarás e o não furtarás, por exemplo, né, no sentido ali da autojustiça, seja um dos mais evocados, enquanto quando a gente vai na profundidade do mandamento, talvez seja aquele que a gente vai olhar todo dia e diga assim, esse eu quebro. E é interessante, Marcelo, que o que a gente deve perceber então, e aí para puxar para o texto lá de Mateus capítulo 5, que quando Cristo ele vai comentar nesse mandamento, ele não está
acrescentando algo a ele. Ele não está pegando assim, deixa eu fazer uma versão remix aqui. Ele está pegando e mostrando justamente a profundidade de onde ele vai. Porque na superfície, a maioria da população do globo obedece a esse mandamento. Uhum. Se o cara olhar só o aspecto de fato, preservar a vida, literalmente, de não pegar uma arma ou a próprio punho e assassinar, a maioria faz. Só que quando a gente vai ver que tá olhando para o coração, que isso tem a ver também com a minha fala, com a minha maneira de agir, de como eu vou me abordar o dia a dia dele, ou seja, assim, através dos gestos, inclusive, vai mostrar exatamente que ele vê o ser humano como um todo. E que eu vou ter que honrar ele como sendo aquilo que ele é, por ser mais semelhança de Deus. Por ser uma criação de Deus. Exato. Então, é bem interessante. É bem interessante também quando a gente vai vendo os mandamentos, né? Sobre essas camadas, né? A honra a Deus, a honra no quinto mandamento a quem Deus instituiu como autoridade, ou seja, como representação dele aqui nessa terra, seja o governo, seja a autoridade eclesiástica, seja a figura do pai e da mãe dentro de casa, né? E depois a honra imediata à vida do próximo como criação de Deus, como criatura de Deus, né? Então, é bem interessante, assim, como você vai vendo o escalonamento disso, né? Da progressão dos 10 mandamentos aqui. Né? E a gente conseguir aqui, para pegar dessa linha, Marcelo, quando a gente olha para a própria Bíblia, por exemplo, Gênesis 3, né? Ali a cobiça, né? Tem um textozinho do Mark Jones, como ele mostra, como o pastor do teu filho, né? Como ele mostra, por exemplo, que quando Adão ali peca, ele quebrou os 10 mandamentos. Sabe? Ele vai trabalhando. Mas o que é interessante ver, sem ter olhar tanto, mas sendo muito direto, quando você passa o capítulo, você vai ver justamente Caim quebrando esse mandamento. Exato. Da maneira direta. Diretamente. Da maneira Ou seja, frontal. Começou antes, já com desejo no coração, mas ele vai lá e leva a cabo. E o que é de chocar a gente é porque não é apenas contra um ser humano. Contra o irmão. Contra o próprio irmão. Entendeu? Ou seja, para mostrar, assim, por isso quando Deus coloca esse mandamento logo no topo, ele não está olhando apenas para o aspecto prático, porque alguém poderia ter medo da polícia, ter medo da pena capital, com ele que ele vai abordar no final, né? Aqui, mas ele mostra assim, olha, tá vendo como foi esse justamente o pecado, que lá, quando começa a ira, você começa a olhar para o seu irmão como um inimigo, como um adversário, como aquilo que você não é, e já que eu não posso ser, eu vou destruir aquilo lá. Sabe? Então a história de Caim e Abel mostra o porquê esse mandamento está no lugar certo. Assim. E é por isso que todos os comentários aqui em Heidelberg, no Catecismo Maior, em quem comenta o sexto mandamento, vai falar exatamente nesse ponto. Né? A preocupação de Deus aqui é ir na raiz do pecado. Ou seja, ele cita exatamente esse termo, né? Ele vai citar esse termo na resposta aqui. Na 106. Tá lá, ao nos proibir de matar, Deus nos ensina que detesta a raiz do homicídio. Que é? A saber, a inveja, o ódio, a ira, o desejo de vingança, e que ele considera tudo isso como homicídio. Por quê? Porque às vezes a gente despreza isso, né? Sim. A gente vai comentar lá no próximo mandamento, mas a traição ela não começa com duas pessoas na cama, né? Geralmente não. Geralmente não. Geralmente ela começa na olhadela, na abertura de brecha ali, mensagem do WhatsApp. Né? Na mensagem do WhatsApp. Do mesmo jeito aqui, o assassinato, ele não começa geralmente, né? Pegando uma arma. Pegando a arma e estou a fim de... Né? Tirando aquelas pessoas que são psicopatas, né? Que vão ali e tal. Mas, muitas vezes aqui, na inveja, no ódio, na percepção de vingança, né? Naquela mágoa, naquela amargura contra outra pessoa que não foi tratada. Por isso, há um aspecto tão positivo nesse mandamento. Sim. Que é o do tratar as nossas diferenças, né? Com aquelas pessoas que têm algum tipo de percalço conosco, né, Léo? O que eu acho, antes de entrar aí, Marcelo, permita-me só abordar um jogo de palavras que o Catecismo faz na pergunta 105, Sim. que eu acho fantástico. Que ele diz assim, não é para matar ninguém, é para matar uma coisa. A gente mesmo. Eu acho esse trocadilho. Você vê que não vai dizer é fazer morrer. Exato. Entendeu? Fazer morrer. Todo desejo de vingança. É como
Eu já disse, né? Não é se morra, entendeu? Ele se morreu, isso no coração. Então, veja, se a gente tivesse, é uma frase, né? Se o meu pecado me incomodasse tanto quanto eu me incomodo com o pecado do próximo, Uhum. a gente ia viver num mundo muito melhor. Então, o ponto está aqui é de que, veja que em certo grau, e é isso que é o grande ponto, o ato em si de matar algo não é necessariamente ruim, como você morrer assim, matar a si mesmo, matar o seu pecado, entendeu? Ou seja, de você em nome da justiça, como é o caso da pena capital, que aqui vai pontuar. Uhum. Então veja que a crítica, por isso que é fundamental a gente estar nessa conversa, para que a pessoa entenda que como é que Deus proíbe de matar e dá uma pena capital, e vai o livro de Josué, vai Inclusive ordena, né? exatamente. Aí para você entender que não há contradição, inclusive até do ponto de vista da linguística, seria melhor traduzido por não assassinarás, Uhum. tá? Porque o ato de matar em si, ele pode, e no caso do cristianismo, ele é a base da nossa bênção, que Cristo morreu, ele foi morto, melhor dizendo, pelos nossos pecados. Então, é fundamental, olhando para esse ponto, assim, meu amigo, ao invés de ter esse desejo contra outra pessoa, santifique isso. Uhum. Você não é simplesmente não tenha. Mortifique o pecado. A linguagem da Exatamente. escritura é essa, né? Não é simplesmente não Faça tenha. morrer a velha natureza, né? Use aquela força e se empenhe para que a velha natureza, para que esse desejo, esse sim, deve ser morto. Sabe? E aí, quando leva para voltar onde a gente tinha parado, que justamente quando eu entendo que eu vou mortificando isso cada vez mais, como é que então eu vou me relacionar com o próximo? Como é que eu vou entender a pessoa que não está na minha frente? E acima de tudo, Marcelo, como é que eu vou entender qual é o papel de Deus nesse relacionamento? Por quê? Porque o Marcelo pode errar comigo. Pode. E eu, no meu coração, eu posso ter o desejo de vingança, eu posso ter a ira, eu posso levar a coisas que no futuro podem me levar, inclusive, a dar a cabo dele. Mas aí eu pego o que é que um crente deve entender. Eu estou tentando ocupar o lugar de quem aqui? De Deus. Então veja como esse pecado, olhando por esse ângulo de Heidelberg, ele é bem próximo da questão da própria idolatria, né? Você estava falando aqui, eu estava meditando, de que interessante, né? Uma coisa que você tem que mortificar, ou seja, você tem que é o seu próprio pecado, né? São esses desejos pecaminosos que Isso. são a raiz ali, né? É um ponto realmente muito interessante. E isso leva a um outro ponto. Então, qual é a única maneira que um crente deve pensar, em primeira linha, de responder ao mal? Com o bem, né? Exato. Com o bem. Então, a maneira natural pelo qual o crente deve responder o mal é o bem, né? Sim. É por isso que o próprio Cristo diz isso, né? Você vai orar pelos seus inimigos, né? Para aqueles que te perseguem, né? Responder, Você vai andar uma milha com você vai ele. dar uma milha com ele, etc. Ou seja, a atitude do coração do crente, mesmo para aquele que te faz mal, é responder com o bem e entregar a Deus aquele que tem o quê? O poder da Sim. vingança verdadeira. E a verdadeira justiça, né? Porque nem sempre também aquilo que a gente considera que é mal pra gente, verdadeiramente é mal. Um Sim. julgamento nosso. E o nosso julgamento muitas vezes é falho, né? Com Por isso certeza. que nesse íntere, que até o apóstolo Paulo ele nos orienta isso, né? Entregue-se àquele que julga retamente. Principalmente quando você está dominado por paixões de amargura, de inveja, de ira, né? De pensamento de dissensão. A resposta tem que ser o bem, ainda que não pensaram, digamos assim, se entregar ali àquele que tem a vingança, porque ele que julga retamente. Assim, Marcelo, o que me deixa triste como pastor, na verdade, como crente mesmo, na sociedade de hoje, é porque tô aqui, tô inventando o número. Metade dos nossos espectadores aqui, ouvintes, vai dizer assim, isso aí é ser leso. Uhum. E não é natural. A pessoa não vai concordar naturalmente. Assim, pastor, como assim eu tenho que abrigar um cara que quer me matar? Como assim eu tenho que ter paciência com uma pessoa que quer o meu mal? Como assim eu tenho que olhar para aquele cara e leve, por exemplo, eu comentei isso, eu estou trabalhando com os adolescentes de novo, né, no clube lá dos meninos, aí eu pontuei isso para eles entenderam.
Veja, por exemplo, o vídeo de debate na internet. Eu vejo corte de algum político ou de alguma pessoa. Nunca é assim. Nunca é positivo, nunca é assim. Fulano, veja a brilhante exposição de fulano. É assim. Fulano destruiu Cicano. Fulano jantou Beltrano. Olha aqui a jantada. Olha aqui como acabou, assassinou. Os termos são drásticos. Não, e termos que vão diretamente contra esse Exatamente mandamento. isso. Esse é o ponto. Para deixar claro que ali, meu amigo, eu não estou fazendo ativamente nada. Eu quero acabar com a pessoa na minha frente. Enquanto um cristão, a gente tem que entender que a questão da vingança, da justiça de forma plena, ela vai pertencer ao Senhor. Então a gente aqui não está advocando que você tem que ser leso, que você vai andar com o seu celular na noite escura, quem quiser roubar, me roube. Ninguém está dizendo isso, obviamente. Pelo contrário, se proteger Faz parte da obediência faz parte da obediência do mandamento. Então, Inclusive, se proteger evitando-se a exposições desnecessárias. Com Né? Quem certeza. fala isso muito bem é o Catecismo Maior, né? Isso. De Westminster. Então, por exemplo, tudo aquilo que você se expõe a risco da sua própria vida, né? Porque também a gente olha muito diretamente em relação ao suicídio, que é uma quebra direta desse sexto mandamento, mas se expor desnecessariamente ao perigo é uma quebra do sexto Com mandamento certeza. também, né? Até em coisas do tipo relativamente bestas que a gente vai pensar, como você ir para a praia no sol quente sem bronzeador, sem protetor solar, perdão. Tá certo? Então, tudo isso vai estar embarcado nesse mandamento. Eu tenho que zelar pela minha vida, por quê? Porque Cristo, ele é o Salvador, tanto da alma quanto do corpo. Esse corpo tem dono. Se Cristo estivesse preocupado apenas com a alma do crente, se você parar para olhar, a ressurreição seria apenas um detalhe, ou então Cristo trocaria de corpo. Rapaz, vou pegar um corpo novo, um corpo melhor. Mas quando Cristo ressuscita no mesmo corpo e garante que nós vamos ressuscitar um dia nesse mesmo corpo também, mostra a importância que a gente tem que ter com ele hoje. Agora, de preservar a minha vida, de preservar o meu corpo. Então, a gente vai levar para coisas até um pouco mais práticas. A forma como eu me alimento, que horas eu vou dormir, entendeu? Exato. Se eu vou para o médico com regularidade. O bom sono, bom repouso, bom uso das medicações, né? Entendeu? Isso tudo está contemplado, né? Na preservação da vida, no caso da nossa própria vida, né? Daqueles que estão ali, daqueles que estão próximos a nós. E é bem interessante, né? Como toda essa parte ali do assassinato, né? Ele entra no contexto geral de que Cristo traz lá no Sermão do Monte. Sim, né? Mateus. E ele traz a seção direta do não matarás, exatamente aquilo que você expôs, né? E também da vingança, né? Sim. Do olho por olho, dente por dente, né? Não resistais ao perverso, mas é o que te feria a face direita, volte-lhe também a outra, ou seja, trazendo outro espectro, digamos assim, dessa questão do mandamento também, do sexto mandamento aqui. Então, é um tema que Cristo explora muito, inclusive, né, na interpretação correta que ele traz para a lei aqui no Sermão do Monte. Eu acho, e assim, Marcelo, eu estava relendo esses dias, de nível nacional pessoal, e aí me ocorreu um estalo assim, besta, mas eu confesso que eu nunca tinha feito. E aí você vê até como um Deus que é justo. Quando Deus liberta o povo do Egito, lá em Êxodo 14. Então o texto vai deixar claro que o Egito estava devastado moralmente, devastado financeiramente. Então seria o terreno ideal, para dizer assim, para fazer o oposto. Vamos expulsar essa galera daqui. Mesmo que tem o que na época era o maior rio do mundo, ali uma fonte de vida do ponto de vista pragmático, ali. Vamos expulsar esses egípcios, vamos mostrar quem manda. Vamos, rapaz. Pum. Aí o que o povo faz? O que é que Deus manda o povo fazer? Vocês vão embora. Ou seja, eu fui o vingador de vocês. Eu levei os primogênitos que não estavam cobertos com o meu sangue. Mas você não vai ser mais nenhuma vida ceifada. Vocês não vão pegar nisso, porque seria o óbvio. Vamos pegar Faraó. Os guardas estão tudo devastados. Vamos ensinar esse cara aqui agora uma lição. Veja que Deus, amigo. O que é que eu disse? O que o Faraó Moisés disse? Vá lá para me cultuar. Pode ir embora. A vingança pertence ao Senhor. Eu fiquei pensando exatamente nisso. Mas e o Senhor fez isso na travessia dele. Exato. Só que ele fez isso. Ele fez isso. Exerceu juízo. Ele exerceu juízo. A vingança pertence ao Senhor. Faraó foi em cima, o povo ainda reclamou. E Deus disse, deixa comigo.
E vrá. Então veja como a gente tem um Deus que toma conta, que exerce sua justiça do ponto de vista correto. O apóstolo Pedro, né, tanto na sua primeira como segunda carta, pontua que na perspectiva de quem está olhando, esse senso de justiça pode demorar. Ou seja, para a gente que está aqui, né, o famoso grito, até quando, Senhor, ele vai ser ecoado. A gente não está negando isso. Mas com isso a gente não pode nunca entender que a gente vai tomar o papel de Deus para dizer assim, Deus está demorando, então eu vou fazer isso aqui. Nunca. A gente diz assim, minha vida pertence ao Senhor, Ele é o salvador do meu corpo e da minha alma. Então a vingança é dele. Eu não vou roubar algo que pertence ao meu Senhor. Eu não vou confundir isso na minha cabeça, sabe? Então, por isso que é para fundamental respeitar o Marcelo, o Nicolas, a Tássilis bem, eu tenho que entender bem qual é o meu papel diante de Deus e por isso a sequência dos mandamentos. Perfeito. Então, acho que a grande mensagem é de que o crente, ele deve ser um pró-vida, né? Sempre. No sentido de lutar ativamente pela preservação da vida. Em qualquer tempo, qualquer idade, no ventre, fora do ventre. Por isso que a gente é contra o aborto, por isso que a gente é contra a eutanásia, tá certo? Não importa a circunstância. E quanto mais, a gente tem falado muito aqui da sociedade altamente individual, né? Mais uma vez, a estrutura dos 10 mandamentos é interessante. Ela fala sobre Deus e fala sobre o próximo. Aqui se encaixa o eu, né? Sim. O não atentar contra a minha própria vida. Não fazer mal contra a minha própria vida. Mas você vê como a sociedade, ela vai, quanto mais afastada de Deus, ela vai tornando todas as coisas a respeito delas mesmas. Sim. E aparecem indicadores disso, né? O aborto, né? Como as pessoas lutam por isso, a taxa de ascensão disso, exatamente porque essas coisas que diz respeito ao outro, até se reconceitua. Será que tem vida mesmo? Será que é vida mesmo? O que é a vida, né? Algumas reconceituações que antes nem se passava pela cabeça das pessoas, né? Mas o pró da individualidade se vai contra frontalmente aos mandamentos e esse especificamente, né? Como aconteceu lá no Éden, né? O afastamento com repercussão imediata no não matarás, né? O afastamento na sociedade cada vez mais, por exemplo, pro aborto, né? Sim. Pró-eutanásia, etc. E para você ter uma ideia de como a distância de Deus causa essa cegueira, faz um pouco tempo, acho que não faz um ano, a Alemanha fez uma emenda constitucional, ou seja, para aumentar a Constituição, para colocar o aborto como um direito inalienável. Você pode fazer. Você pode fazer. Sabe? Então, a gente não para ver que isso é uma maneira de a gente despessoalizar a criação do nosso Deus. Isso acontece com qualquer crime e assassinato. Quem está na minha frente é uma pessoa que tá diante de mim e do meu objetivo. Então, aquilo tem que ser removido, aquilo tem que sair, sabe? E é por isso que a gente é cada vez mais... E, Marcelo, é fácil. Se a gente quisesse focar esse podcast, por exemplo, estritamente, assim, olha, Tássilis, a gente quer focar o podcast para ganhar view. A gente não quer... Como é que vai fazer view? Ela pergunta depois, pode começar os dois, um gritando com o outro, xingando todo mundo, entendeu? E sendo o mais virulento que quiser. Não é isso? Porque todo mundo gosta de ver isso. Exato. A gente gosta de dizer, mesmo, é isso aí. Gosta do conflito. Boa! Tá certo? Enquanto o papel do crente é saber desviar a ira, não se irar, ou seja, ou o que é mais difícil ainda, irar-se e não pecar, que é você irar com as coisas certas, as coisas santas. Então, o desafio de não matarás não é essa simplicidade de apenas, que hoje o debate é muito assim, o crente pode carregar uma arma, a gente quer levar o debate para essas coisas práticas, enquanto veja que o que a gente está debatendo aqui é extremamente mais amplo e complexo do que simplesmente pode carregar uma arma, pode questão de pena capital, certo? Não é esse o foco. O foco é como eu vou enxergar um outro ser humano que Deus fez e como eu vou me relacionar com ele. Sabe? Isso é... Perfeito. E a melhor maneira positiva, né, de nós cumprirmos esse mandamento é através da vida de santidade, enchermos o Espírito. Se você for pensar, demonstrar paciência, paz, mansidão, misericórdia... longanimidade. São características do fruto do Espírito. Do fruto do Espírito, né? Então, é disso que a gente tem que se encher. E enquanto a gente se expondo
né, a muitas opiniões do mundo mesmo, né? De rede social, etc. Como a gente tem se exposto hoje, a gente tem se alimentado ou visto cada vez mais do oposto, né? Exatamente do conflito, Da virulência. da né? virulência, da agressividade, né? E da reação desenfreada. Então, mais do que nunca, nós temos que estar atentos a esses pontos, né? E crescermos em santidade. Como diz aqui a última resposta, né? Em paciência, paz, mansidão, misericórdia, amizade. Para Né? com ele, para com o inimigo, né? Exato. E é engraçado, nosso meu último comentário aqui é de que... E não tem como não levar para isso, né? Nós éramos inimigos de Deus. E justamente porque Cristo foi morto em nosso lugar, ou seja, ele recebeu uma punição que, como diz Kistemacher, se você qualificar, ela é muito injusta, porque ele morreu por algo que ele não fez, mas que a gente fez. Ele recebeu a punição para que hoje a vingança não caia sobre a gente, caiu sobre ele, e para que assim ele seja hoje nosso amigo, como ele vai dizer em João 15. Eu dou a vida pelos meus amigos. Sabe? Ou seja, então, o que Cristo... Aí, para pegar aquele ponto assim, né? Que às vezes quer levar tudo para o lado bem pessoal. Então, o ponto é simples. Os 10 mandamentos, o 6 mandamento, perdão, do jeito que a gente explicou aqui, Cristo não está pedindo nada para você que ele mesmo não tenha feito com você. Não é feito no vácuo. Ele teve paciência com você, ele teve paz com você, ele demonstrou amor por você. Misericórdia por você. E se tornou seu amigo porque ele deu a vida por você. Então, o que ele está pedindo é, meu filho, me imite. Eu fiz isso por você. Me imite. Olhe para o outro como alguém. O Senhor um dia pode até retribuir nele se ele não se arrepender dos seus pecados. Coloque sua ira, então, no Senhor. Senhor, até quando? Até quando? Como os santos até hoje se exprimem ainda diante do Senhor enquanto ele não vem. E a obra toda, eu finalizo com isso, né, que ele fez individualmente, aplicando exatamente esses princípios, né, é para nos tirar da morte para a vida. Que é a mensagem do Evangelho, né, no final das contas. Certeza. Estávamos mortos e ele nos deu vida. Nossa. Através da morte dele. Uma morte que, como ele mesmo coloca, né, ninguém tirou, eu mesmo dou. Eu mesmo dou. É assim, Marcelo, e são essas conversas, esses debates que a gente espera que os nossos irmãos que estão vendo possam até mesmo perceber a maravilha que é a lei de Deus, sabe? Essas últimas conversas para mim têm sido muito boas, porque quase nunca, infelizmente, nas nossas igrejas, aí generalizando, a gente aprofunda um pouco esse debate, fica muito na superfície, fica com aquelas frasinhas... Ou perguntando coisas muito específicas. Exato, né? Desvirtua o princípio é tão profundo, tão interessante. Que é quando a gente vai ver, quando a gente diz assim, Senhor, se a gente, pegando tudo e resumindo numa simples frase, se a oração nossa, todo dia, por exemplo assim, Senhor, me ajuda a não matar. Desse jeito. Veja o que está embutido nessa oração. Então você está pedindo paciência, paz, longanimidade, sabedoria, não se irá com bobagem, preservar a sua vida, preservar do outro. Tudo embutido num pedido só. Senhor, me ajuda a não... Então, que a gente espera que você possa fazer essa oração nessa noite, entendendo como essa simples frase encapsula todas essas verdades que a gente conversou aqui. Amém, amém. Tá bom? Espero que nossos irmãos e amigos, né, tenham aproveitado esse momento de conversa. Para nós é sempre muito engrandecedor, né, reverendo? Com certeza, não há dúvida. Então, chegamos aqui, no próximo a gente vai entrar aí no 7º mandamento, tá? E se aproximando aí cada vez mais perto da linha de chegada desse podcast e desses mandamentos também. Então, curta, até a próxima, se Deus nos permitir. Valeu, pessoal.